Boa tarde, a resposta está de volta com todos vocês. Uma boa tarde a todos que nos assistem. E hoje nós vamos entrevistar, na nossa série de entrevistas, o Dr. Gustavo Scaliante, cirurgião dentista, também a vereadora Elza Corrêa, do PMDB, líder do prefeito de Londrina. Estamos entrando no ar, lembrando você que o ato gera o fato e o fato vira notícia. E até mesmo no esporte, o professor Arécio Lima vai comentar a rodada de ontem e tudo sobre o Tubarão. Está no ar a resposta. Os dias vão se passando, os tempos vão passando e a ciência também vai se aperfeiçoando. Há alguns anos, quando uma pessoa procurava um cirurgião dentista, normalmente era para extrair um dente e colocar uma dentadura. Há alguns anos isso vem mudando. Hoje se procura um cirurgião dentista preventivamente para garantir um sorriso bonito, cuidar para que não tenha uma doença bucal nos dentes, fazer uma limpeza. Hoje procurar um cirurgião dentista não é só quando dói, é uma coisa constante. Para falar sobre isso, nada melhor do que quem é especializado no assunto. Está com a gente Dr. Gustavo Scaliante, cirurgião dentista em Cambé. Boa tarde, Dr. Gustavo. Bem-vindo aqui à resposta. Boa tarde, Sebastião. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Dr. Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui. E a saúde da pessoa, hoje até o governo federal, hoje tinha uma matéria, falava da obesidade, algumas coisas. A gente assiste os americanos preocupados com alguma coisa e o governo brasileiro, acho que pensa, está correto, fala, vamos cuidar para que o nosso país não aconteça o mesmo. A saúde da pessoa começa pela boca? Sim, com certeza. Existe esse slogan que a saúde da pessoa começa pela boca, né? Então, antigamente havia um tratamento mais, vamos dizer assim, cirúrgico, né? A pessoa ia ao dentista com dor e esse dentista, na ocasião, extraía o dente, né? Não fazia um tratamento preventivo, restaurador, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente já se preocupa mais em fazer uma prevenção do paciente, né? Principalmente desde cedo, uma criança, né? A gente começa a atender quanto mais cedo a mãe ou o pai puder levar essa criança ao dentista, para a gente estar fazendo todo esse tratamento de prevenção, né? Limpeza, passando um flúor, um selante nesse dente para evitar a cárie, doenças de gengiva, periodontia, né? Entre outros. Doutor Gustavo, o pediatra, ele cuida do geral de uma criança. Foi muito bem o senhor tocar nessa questão do preventivo. A mãe que tem a criança, né, o pai que está nos assistindo, com quantos meses ou anos já deve procurar um cirurgião dentista para que já tenha uma direção correta e garanta uma saúde bucal perfeita? Olha, desde os primeiros meses de vida, né? Mesmo ainda não tendo dentes na boca, né? Já poderia ser levado ao consultório, né? Para a gente estar ensinando a mãe ou o pai a fazer a higienização desse local, da gengiva, da criança, né? Limpando com gaze, com soro fisiológico e limpando a gengiva. Após o primeiro dente da criança erupcionar, nascer, né? A gente também vai estar orientando como faz essa limpeza, que também seria com gaze, e depois, posteriormente, passar um flúor ali a partir desse momento da erupção do primeiro dente da criança. Eu faço essa pergunta
Porque no senso comum, no normal, as pessoas dizem o seguinte: não, deixa meu filho, a hora que caiu os dentes de leite, né, a linguagem que eles usam, caiu o dente de leite ou arrancar, aí a gente vai cuidar que aqueles dentes são permanentes. Então não é dessa forma. Não, hoje é feito todo um tratamento preventivo. Até pela educação da criança, sim, já, né? Sim, né? A gente pode até intervir antes para essa pessoa ou essa criança não precisar de fazer o uso de um aparelho ortodôntico, né? Ou já colocando um aparelho ortodôntico mais cedo, né? A partir de 8, sofrendo 7, menos, 8, custando isso. menos. A partir dos 8 anos a gente já introduz um aparelho ortodôntico nesse paciente. Doutor Gustavo, a alimentação influencia na qualidade dentária? Ah, sim, com certeza. Hoje em dia a gente preconiza, fala para o paciente fazer uma dieta rica em verduras, frutas, né? Ingerir menos açúcar, né? O açúcar é prejudicial. O açúcar que é o prejudicial, que é o provocador da cárie, né? Que é o começo de todos os más formação do dente. A criança não, toda pessoa ingerir o açúcar e dormir com aquilo Sim, a destruição dos sim. dentes. A escovação mais importante que a gente preconiza é a escovação noturna, né? Principalmente porque a hora que a gente está dormindo, né, a gente possui um fluxo salivar menor. Sei. É aí que os micro-organismos começam a agir nos dentes. Os inimigos da boca Isso começam mesmo. a agir. Isso mesmo. Doutor Gustavo, existe algum tipo de doença, epidemia ou não epidemia, hoje preocupante no meio odonto? Sim, existem várias doenças, sim, né? Uma delas que a gente preconiza sempre fazer o autoexame é o de câncer de boca, né? O câncer de boca hoje está muito associado ao desconhecimento das pessoas quanto a esse tipo de câncer, né? Isso é genético, hereditário, pela Não, alimentação? é causado mais pelo cigarro e pelo alcoolismo, né? Ah, o alcoolismo. O álcool não mata, então, o verme? Não. Não, o álcool em grandes doses pode ocasionar um câncer de boca. Porque cozinha, né? Aquilo Isso. perde a força, né? Quanto maior for a ingestão de álcool no organismo, maior a chance de ter um câncer de boca. Claro, o álcool é em menor escala, agora o cigarro é o maior causador de câncer de boca em pacientes. Além de que amarela os dentes, né? Sim, o cigarro ele possui 5.000 substâncias tóxicas. Né? É inimigo número 1 dos dentes. Né? Então, engraçado, né? Se ele é inimigo número 1 de todo o corpo humano, né? É igual, vamos supor, você chega numa empresa, algum lugar, né? Tem pessoa que já é barrada, né? Não, fulano não pode entrar aqui, porque ele é ladrão, ele é isso, é aquilo. Né? Como que a pessoa né, deixa entrar pela boca isso? É uma escravidão, né? É um vício, né, da população em geral, esse uso do cigarro, né? Isso aí, se a pessoa conseguir não fazer o uso dessa substância, né, os dentes é super importante. Doutor Gustavo, a questão do odontologia é uma profissão bonita, né, legal, é o Conselho Regional de Odontologia que normatiza, fiscaliza. Isso. Essas clínicas comerciais, isso aí é permitido, não é? Porque a gente vê, por exemplo, a OAB proíbe esse tipo de coisa, né? Agora, não sei no meio da medicina, que a odontologia é ligada à medicina, é isso? É um ramo da medicina? Não, a odontologia no Brasil é uma faculdade independente totalmente da medicina, né? Então existe o Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Regional de Medicina, né? Ela não é um ramo, então, da medicina? Não. Embora cuide do corpo humano. Tem algumas coisas ligadas, né? Mas cada um com sua profissão distinta. Então, voltando ao assunto, essas clínicas que têm tem expandido, né? Sim. Porque, por exemplo, você trabalha lá só você e mais alguém? Isso, eu e o Dr. Fábio Varasquim. Tá, por exemplo, existe uma responsabilidade. Sim, sim. Né? Alguém vai lá, minha boca ficou boa, ficou ruim, nossa, teu sorriso é bonito, foi o Dr. Gustavo, Dr. Fábio, não deu certo, só dando um exemplo. Então, existe o teu nome e o nome do teu sócio ou companheiro de trabalho ligado.
essas clínicas com nome empresarial, é permitido isso pelo Conselho? Acho que você está querendo dizer as clínicas populares, né? As populares, entre aspas, que a gente diz. Realmente, o CRO precisa fazer uma fiscalização mais efetiva nessas, entre aspas, nesses tipos de clínica, né? Não acaba criando uma concorrência desleal com vocês? Acaba criando uma concorrência bem desleal entre os cirurgiões dentistas, né? Porque eu conheço, por exemplo, tinha um cirurgião dentista da minha filha, e ele todo ano ia para São Paulo fazer curso de aperfeiçoamento, ele dava aula na UEL, então exige uma qualificação técnica, né? Algo assim a mais, e parece que esse tipo de coisa fica muito popularzão, porque você não sabe quem é o profissional que está por trás disso, né? É difícil a gente estar falando da clínica de terceiros, né? Mas a minha clínica ali a gente procura buscar sempre a qualidade para o paciente, né? Então a gente está fazendo sempre cursos de aperfeiçoamento, eu estou me especializando na área de implantes, né? Sei. Para dar um atendimento. Os implantes melhor. hoje eles vêm de descuido da pessoa, do que? O implante, com exceção daqueles que tiveram um acidente, alguma coisa, né? Quando ocorre a perda dentária, né, de um dente na pessoa, né? Sei. Hoje o tratamento melhor, vamos dizer assim, seria o implante, né? Ele vai substituir a raiz de um dente, né? É algo hoje de mais moderno na odontologia. Podemos dizer que a dentadura está com os dias contados? Ainda não, por causa o implante ainda não está com um preço acessível a todos. Questão, né? de custos. Questão de custo, né? Hoje um implante aí você vai gastar na média de R$ 1.500. Sei. Então não está acessível a todos, né? Mas a gente faz bastante implante no consultório, faz bastante próteses totais, né? Dentaduras, ponte removível, tem a ponte flexível agora, né? Então, um bom cirurgião dentista está ligado a um bom protético. Você tem isso. Isso, a gente faz uma parceria para... A gente tem uma parceria completar um bom atendimento. Com vários laboratórios, né? Situados aqui em Cambé e em Londrina, para a gente poder estar oferecendo o que há de melhor para o paciente em geral. Sei. Doutor Gustavo, mais alguma coisa que você queria esclarecer sobre sua profissão, sobre o seu atendimento, ou comunicar com os seus clientes? Então, eu queria passar o endereço, né, da nossa clínica. A gente fica situado aqui na Avenida Brasil, né, no calçadão de Cambé, em frente ao Branco Badesco, em cima da loja Mocassim. Né, estamos atendendo lá de segunda a sábado. Qual que é o seu telefone fixo lá? O telefone fixo lá é 30 35 48 82, né? Então a gente faz todos os tipos de procedimento na área odontológica lá. Então quem estiver buscando um tratamento de qualidade, procura eu ou o Dr. Fábio. Dr. Fábio. Fala pro Dr. Fábio que a gente deixou o convite aqui aberto para ele também vir aqui bater um papo. Vou falar assim. E quando tiver alguma novidade, alguma coisa, alguma descoberta, a gente vê você é um cirurgião dentista novo, né? Tá aí com todo o gás, digamos assim. A gente está aqui à disposição para divulgar seu trabalho. Tá, joia então, Sebastião. Muito obrigado e sucesso aí no programa. Muito obrigado. Obrigado, Sebastião. A resposta volta em instantes. Muito bem, a resposta de volta, e este mês, dia 8 de março, comemorou o Dia Internacional da Mulher. E existe várias atividades em Cambé, Londrina e todo o Brasil sobre o Dia da Mulher. Nada melhor para a gente bater um papo aqui, ela que é atuante, já foi 3 vezes vereadora, deputada estadual, secretária de região metropolitana, e também, agora como vereadora pelo PMDB em Londrina, é a líder do prefeito na Câmara. Boa tarde, vereadora Elza Correia, bem-vindo à resposta. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer muito o convite que me foi feito e dizer que realmente essa semana nós estamos aí com atividades intensas em relação ao Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Vereadora Elza Correia, como está o PMDB na Câmara de Vereadores? Na verdade, na Câmara de Vereadores, eu sou a única vereadora. Nós tínhamos um vereador que não se reelegeu
Então a bancada hoje é Elza Correia. Só temos A bancada 1. Você que é a líder do PMDB. representante, porque liderança se tivesse mais de um. Ah, tá. Mas também são vários partidos ali, o PT também só tem um, vários partidos só tem um vereador. Então Sei. tem a bancada dos líderes e a bancada dos representantes. Nós constituímos um grupo de representantes dos partidos. Quantas mulheres tem na Câmara? 3. 3. Você? Eu, Sandra Graça e Lenir. Lenir já era vereadora, Sandra Graça também. Aliás, a Sandra Graça é o 4º ou 5º mandato dela. No meu primeiro mandato, em 98, a Sandra Graça já era vereadora. Nós estávamos lá 3 mulheres, quer dizer, apesar de nós sermos mais da metade da população e mãe da outra metade, a gente continua com a representação em relação às mulheres na política institucional muito pequena. Não chega, em Londrina são 16%, porque são 19 vereadores, 3 vereadoras. Mas no país não passa muito de 10%, 11%. Você acha que a mulher que não participa, não concorre ao pleito, ou é a população que não vota? Nenhuma coisa nem outra. As duas juntas. Eu acho que as mulheres votam, essa coisa de que mulher não vota em mulher, não fomos nós que inventamos. Isso é um chavão muito oriundo do modelo de cultura que nós vivemos, que diz que política não é lugar para mulher. Sendo que, na verdade, quem mais faz política na sociedade... Mas eu acho que isso está superado, não está? Não está superado. Não está superado. Porque as mulheres, se elas têm dificuldade, Sebastião, de dizer o seguinte, elas só entendem que fazer política é a política institucional. Ser uma parlamentar, por exemplo. E, na verdade, as mulheres fazem política cotidianamente. Quando tem problema na escola, é a mulher que vai, na creche é a mulher que vai, no posto de saúde é a mulher que vai. Então a mulher tem conteúdo para estar também no parlamento fazendo leis que sejam boas, políticas públicas para as mulheres. Agora, as mulheres votam em mulher, mas nós começamos a votar em 47, é muito pouco tempo. Né? A nossa democracia é muito criança ainda. É nanica, está crescendo agora. As mulheres começaram a votar faz muito pouco tempo, né? E também os partidos políticos, essa é a outra verdade, digamos assim, não colaboram, não contribuem para a participação das mulheres. Nós temos dificuldades com o financiamento das campanhas, nós temos dificuldade de entrar nas listas de candidatura preferencial. Os partidos não respeitam, não valorizam a participação das mulheres, a não ser o PT, que já tem uma história um pouco mais interessante nesse sentido. Mais aberta. Né? Agora, de um modo geral, os partidos dificultam muito a participação das mulheres na militância. E tem um outro agravante. Isso aí deve ser até cultural por causa do coronelismo, né? De querer controlar as coisas. Também. E tem também uma questão que as mulheres têm dificuldades em participar da vida política, partidária, seja onde for, porque ainda sobra muito para nós mulheres as políticas do dia a dia. Nós não temos com quem deixar os filhos para ir para uma reunião à noite, por exemplo. Nós não temos creche, nós não temos... Os próprios companheiros dificultam um pouco essa questão da participação das mulheres para sair à noite para ir para uma reunião, seja na associação de moradores, seja no sindicato, seja nos partidos políticos. O ciúme conjugal. Se a minha mulher crescer, eu posso perder ela. Tem isso? Claro que também tem, porque nós temos a questão da violência contra a mulher que mostra muito isso, né? Sei. Essa relação das relações interpessoais ainda de domínio, de controle, de a mulher como uma propriedade do homem, não como uma companheira, mudou bastante, estamos melhorando. Hoje temos uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, temos conselhos municipais, estaduais espalhados pelo Brasil todo, temos uma vara Maria da Penha, também em relação à questão da violência contra a mulher, que hoje atua de uma forma muito mais rigorosa, não tem esse negócio de pagar cesta básica para homem que bate em mulher, é cadeia mesmo. Então, melhorou muito, mas ainda a estrada que nos levará a uma sociedade mais solidária, generosa com homens e mulheres é muito distante. Mais equilibrada. Não resolveu apenas termos uma presidente da República mulher. É um avanço. É um avanço. Extraordinariamente importante, principalmente porque a Dilma está fazendo um governo bastante interessante. Mas ela colocou várias mulheres no seu governo, como nos ministérios e em segundo escalão no governo, mas ainda assim a questão da violência, da mortalidade materna, do desrespeito das mulheres enquanto trabalhadoras, da ausência de creche, ausência de políticas públicas, ainda é muito gritante no Brasil. Parece que lá para o norte, nordeste, essa coisa ainda é mais complicada ainda, né?
Você acredita que lá no Norte e Nordeste é bastante difícil, mas o número de participação de mulheres na política é maior do que no Sul, no Sudeste, no Oeste do país? Salvador tem uma vice-prefeita, mulher, e é negra. Uma coisa que é um tabu quebrado. Vários tabus no mesmo momento, no mesmo lugar. Mas embora eu não sou... eu não vou com a CM, mas nessa questão, a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Parabéns para o ACM Neto. Mas não basta a gente ser só uma vice-governadora para dizer que nós estamos participando. Eu acho que a ACM Neto tem, por exemplo, nós temos outras questões do ponto de vista de políticas públicas para as mulheres que lá não está resolvido no estado dele. Não está, né? Absolutamente. Como também no ou estado foi de Sarney, feito isso aí para mascarar também, né? Acho que nós não queremos isso, as mulheres serem usadas nas campanhas eleitorais como penduricalho. Não, vamos botar uma mulher como vice, porque é moderna. Não, nós queremos participar como candidatas, não a vice, mas candidatas a titulares, e quando vices, que a gente tenha a oportunidade também de falar sobre nossos projetos, ter uma participação mais efetiva. Então, isso é que faz a diferença. Hoje nós vemos, por exemplo, no Nordeste, tem mais mulheres na vida política, mas aí a gente vai analisar, lógico, respeitando as devidas diferenças, né, as exceções, mas são mulheres de políticos, são filhas de políticos, são esposas de políticos, de gente que já está na política porque não pode naquele momento participar, porque já foram 2 mandatos, não pode no terceiro, então coloca alguém da família. Então acaba indo quem? A esposa, a mãe, a filha. Então isso também é muito comum no Nordeste. Ou seja, você tem razão. Oligarquia. Continua a questão oligárquica da participação da mulher e não é essa participação que nós queremos. Aqui no Paraná parece, a gente vê rumores aí, não pode afirmar que não é oficial, mas será oficializado, vem aí uma avalanche de, vamos dar o nome assim, de monarquia legislativa, né? Eu fui para algum lugar, o meu filho fica, né? Se a gente der uma olhada geral... Aí a hora que o filho não puder, vai a mãe, vai a nora. Parece companhias hereditárias, passa de pai para filho, então é isso que nós não queremos. Nós queremos que novas lideranças surjam, que novas mulheres se empoderem, mulheres que estão na sociedade, trabalhadoras, nas várias áreas, que essas mulheres também participem de uma campanha eleitoral, participem de um processo eleitoral, de um partido político, porque os parlamentos, seja na Câmara de Vereadores, seja nas prefeituras, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, a presença feminina é muito importante. Os números são irrisórios. Nós temos, por exemplo, 27 estados da nação brasileira, apenas 2 são governados por mulheres. Nós temos 513 deputados federais e temos 43... E um dos estados, porque não tinha ninguém da família para colocar lá, que é o Maranhão, aí o Sarney colocou a filha dele, né? Filha. Porque todo mundo já estava em algum lugar. Aí nós estamos colocando. Então a participação das mulheres é muito, muito pequena ainda na vida política, e se nós não estivermos nos parlamentos, na hora de fazermos leis que sejam boas e importantes, que melhorem a qualidade de vida das mulheres, vai ser muito mais difícil. Tem projetos que estão encalacrados aí pelos corredores do Congresso Nacional, que já faz 20, 15, 18 anos parados lá, porque não tem interesse. Porque até há muito pouco tempo, e não mudou muito, as políticas públicas e as leis eram feitas para homens, para beneficiar homens. Agora que as mulheres, nesses espaços públicos, começam a dizer, peraí, nós existimos, ajudamos a construir a nação brasileira, e precisamos também participar das discussões, das teses de interesse da mulher. Hoje, por exemplo, na questão das casas populares, do Minha Casa Minha Vida, os contratos, a documentação sai em nome das mulheres. Por quê? Porque para a mulher de baixa renda ou qualquer mulher, a casa ela é uma referência de porto seguro, onde ela assegura a garantia da sua família, abriga os seus filhos. Agora, para os homens é um negócio. E na numa primeira separação, dificuldade, ele vende a casa. E outra, numa separação, quem assume a responsabilidade, os filhos, né, de 1 a 10, 9,9 é a mulher. A gente pode perceber. Então não é justo deixar ela, digamos assim, a ver navios. Exatamente, mas acontece muito ainda. Então está mudando. Eu não sabia disso aí, bem pensado. Não, hoje a Minha Casa Minha Vida, os contratos estão saindo no nome das mulheres. E outros vários projetos do governo federal, a participação da capacitação das mulheres, a questão da documentação das mulheres. Há bem pouco tempo,
as trabalhadoras rurais não tinham documentos, não se aposentavam. Elas iam para a roça, plantavam, colhiam, do sol a sol, ajudavam o companheiro, mas na hora de se aposentar, elas não tinham documentos. Por quê? Porque toda a documentação de produção, de venda, era feita no nome do marido. Então é como se ela não existisse, a mulher trabalhadora não existisse, trabalhadora rural. É igual que a propaganda da certidão de nascimento do governo federal. É uma pessoa sem braço, sem perna e sem cabeça. Sem documento você não é nada, não exerce sua cidadania. Então está melhorando, mas ainda nós achamos que nós não temos, assim, temos várias coisas que avançamos, temos agora uma reforma política, está no Congresso, na Câmara dos Deputados, que vai melhorar muito a questão das mulheres. Sistema de cota melhorou um pouco a participação da gente na vida política, mas é uma luta diária, é uma luta cotidiana. E as mulheres têm que entender, quem está me vendo agora, tem que entender que você faz política na escola, faz política no trabalho, faz política em casa. Ninguém vive sem política. Política é uma coisa bonita e saudável. Agora, o que nós não gostamos e devemos abominar é a má política. Os maus políticos, a corrupção na política, essa não serve. E isso não é política. Pode dar o nome que quiserem. Polititica, politicagem, qualquer coisa. Os cientistas políticos chamam de politicagem. Vereadora Elza Correia, a Câmara de Vereadores de Londrina, como estão as votações, a construção da bancada do prefeito? Alguns companheiros seus têm vindo aqui e parece que não está assim, uma coisa bem definida. O prefeito Alexandre Quiref, ele vai, a hora que chegar algum projeto polêmico, ele vai testar quem vota com ele ou não? Como que está essa questão? Não, ele não vai testar, ele não está preocupado com isso, não. Veja bem, a Câmara de Vereadores, ele não fez nenhum vereador, não tem nenhum vereador do partido do prefeito. Agora, tem uma bancada de 19 vereadores que, passadas as eleições, zera o cronômetro e o partido que deve ser do interesse de todos os vereadores na Câmara chama-se Londrina. Então, todos os projetos que o prefeito mandar de interesse da cidade, que vai melhorar a vida das pessoas, que vai atender o direito do cidadão, eles têm que ser votados. Aquele vereador que não votar num projeto que seja fundamental para melhorar a vida do cidadão e da cidadã, ele vai ter que explicar depois por que ele não votou. Então, é nessa visão que eu acho que vai ser construído o apoio do prefeito na Câmara de Vereadores. Mas essa explicação sua, o que for do interesse, porque tem projeto que o executivo vê como o interesse da coletividade. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A Gleba Palhano era zona rural, virou zona urbana. Um lote de terra custava 20 mil. Né? Hoje, um lote de terra custa 300 para uma construtora. Aí, logicamente, que a prefeitura vai ter que ajustar o IPTU. E os moradores, você sabe, colocou a mão no bolso, eles acham ruim. Essa é a função do executivo. Então, quer dizer, aí, o vereador, por exemplo, que mora ali ou representa aquela coletividade, ele vai ver que aquela proposta do executivo não é de interesse. Não é de interesse de quem? Não é do interesse do todo. Não, mas o todo é a cidade. Sim, mas isso que eu estou falando, é muito axiológico isso. Não. Porque o equilíbrio social, quem tem que fazer? É o governo. Né? Tirar de quem tem mais e dar para quem está menos. Por exemplo, uma questão dessa que eu falei é o lógico. Veja, tem algumas coisas, o que eu posso garantir como líder do Quiref, só aceitei isso porque o Quiref não vai governar para alguns, ele vai governar para todos. Por exemplo, foi sendo empurrado com a barriga durante várias gestões dívidas em relação ao IPTU. Alguns pequenos se sacrificavam para pagar e alguns grandes faz empréstimo consignado, não pagavam. Crédito pessoal. O pequeno, a pessoa, o trabalhador, ele honra suas dívidas. Sim. Então, na verdade, não quero dizer que os grandes também não honrem, mas estamos falando aqui na regra geral. O que a gente quer dizer é que o prefeito Quiref, e ser um gestor, é exatamente isso. Tem que governar para todos. Todos os projetos de interesse da população. Acabou a campanha. Acabou. É a educação, é a saúde, é o transporte coletivo, como ele fez agora. Os empresários queriam 3,10 o aumento da passagem. E queriam, em cima disso, ainda 7,5% do lucro líquido. Ele cortou isso também. Então, o que ele está mostrando, a que veio? Ele veio para desenvolver um governo que atenda à população, os interesses da população. Que é o quê? Uma cidade limpa, uma cidade conservada, uma cidade... por exemplo, hoje ela está sucateada.
Londrina está absolutamente sucateada. Não tem frota de veículos, que agora ele recompôs com 40 e poucos veículos, não tem maquinário, a educação detonada, a saúde detonada. Por quê? Porque os gestores tinham visões tipo assim, vamos atender esse setor, aquele não. É isso exatamente que você está falando. Hoje, um vereador não pode, sob pena de não estar cumprindo o seu papel, desenvolver ações ou leis, legislar para alguns. Porque eu moro na Gleba, porque eu moro na Vila não sei o quê, porque eu moro não sei aonde. Não, ali, por isso que eu não sou campeã de lei. Porque lei tem que ser revolucionária, necessária. Lei tem que atender o interesse de toda a cidade. E é desse sentido que eu digo os interesses da cidade, né? Porque nós ali não vamos mudar zoneamento, não vamos atender esse ou aquele setor individualmente. Um vereador não pode legislar no varejo, ele tem que legislar no atacado. Então, da mesma forma, eu digo para o prefeito. O prefeito tem que ter uma visão holística. O administrador público sempre tem que ver o todo. O todo. Né? Não pode... É o princípio da isonomia. Exatamente. Ele não pode privilegiar um em detrimento do outro. Exatamente. Né? Então, Londrina aconteceu muita coisa errada que vem rolando. Né? Mudaram o zoneamento do jeito que queriam, não tem plano diretor, põe um posto de gasolina aqui hoje, amanhã vem o outro, tira daqui e põe lá, não respeita as normatizações, não respeita a lei orgânica do município, o código de postura, e iam fazendo do jeito que queriam. Essa gestão da Câmara de Vereadores, eu estou muito entusiasmada, porque eu vejo novas lideranças, vereadores... É que a eleição do prefeito, ele não venceu as eleições em cima de amarras políticas. Não. Então, claro que ele vai ter que nomear alguém, contemplar alguém que faz parte. Mas não é aquele caminhão de cargos que vai ter que contemplar o Deus e todo mundo. Olha, eu não posso responder pelo prefeito, mas eu acho que ele não vai fazer negócio nem com cargos. Né? Ele não vai trocar nada. Eu acho que nós estamos inaugurando uma nova era, um novo jeito de fazer política. Um jeito de fazer política que não atende individualmente os interesses de vereador, nem de vamos dizer, empresários. Um jeito de fazer política que veja a cidade como um todo, que tenha um plano diretor que contemple a cidade, que resolva a questão da malha viária, a questão do zoneamento, que atenda de um novo jeito a educação, a saúde, a segurança, né? E os vereadores, que eu percebo, que eles estão bastante assim comprometidos com esse novo jeito de fazer política. Tem muita gente jovem na Câmara de Vereadores que eu tenho certeza absoluta não vai querer continuar com a velha política que comprometeu o futuro político. Comprometeu o futuro político. Nós já vimos vários filmes ali que nós não queremos ver mais naquela Câmara. Então eu acho que é isso. Vereadora Elza, isso às vezes quem poderia me responder seria o secretário de Indústria e Comércio, mas você está perto do prefeito, está na ponte ali entre o Legislativo e o Executivo, e você já foi secretário da região metropolitana. Já. Como está o relacionamento do prefeito com o governo do Estado? Porque há nas ruas, parece que uma insatisfação, que a maioria dos governadores atende de Ponta Grossa para lá e esquece aqui. Tem esse sentimento na Câmara e na Prefeitura ou ficam blindados a isso? Não, blindado não. Eu acho assim que o governador, quer dizer, as relações institucionais têm que ser respeitadas. Não estou dizendo a relação de ter boa amizade. Não eu estou falando em atender além daquilo que... Além daquilo, por exemplo, tem que devolver X para Londrina, além disso. Não, eu acho assim, o que eu percebo do Alessandro é que ele está muito sério em relação à questão da relação institucional, recursos e apoio do governo estadual e do governo federal. O que ele tem colocado é que há esse diálogo e há esse pedido dele para que recursos venham para Londrina do governo estadual e do governo federal. Até o momento, o governo federal tem trazido recursos num valor considerável. Agora, ele tem estado sempre junto com o governador Beto Richa, fazendo as suas reivindicações, particularmente... ele esteve no gabinete do governador cobrando subsídio em relação ao transporte coletivo que o governador tinha disponibilizado apenas para Curitiba e para a região metropolitana. Então, o prefeito tem sido muito sério nessa questão. Ele não vai dar para Londrina, ele cortou lá do Gustavo, para o Gustavo não crescer e ser candidato concorrente dele. Você acha que ele pode ajudar a Londrina com subsídio? Como? Ele cortou o subsídio de Curitiba. No entendimento político... Cortou agora. Cortou. Tinha bancado. Porque senão o Gustavo Frutti vai crescer, porque o pré-requisito de ser governador é ser
prefeito de Curitiba. Você acha que ele cortando de Curitiba, ele vai conceder a Londrina? Olha, olhando essa questão de governar para todos? Um governador não pode tomar decisões A, B, C e D pensando apenas na sua reeleição. Porque para mim isso não é ser gestor. Isso não é ser estadista. Isso não é ser um governador que tem compromisso com o Estado. Um governador, ele tem que pensar, ou um prefeito, seja lá quem for, em projetos, em uma atitude de governante e projetos para o Estado, não para a sua gestão. Então, aquele prefeito, aquele governador, ou aquele vereador, ou seja, quem quer que esteja pensando em desenvolver ações e atuar só pensando na reeleição, ele já tem, na minha avaliação, uma opinião muito pessoal, ele já não pode ser considerado um político comprometido com a sociedade, com o seu estado, com o seu país, preocupado com ele. Então, o subsídio para Curitiba havia sido dado. Eu acho, quer dizer, estou jogando aqui, mas não tenho certeza, até estou preocupado com o que eu vou falar, mas eu penso que o governador Beto Richa retirou o subsídio, está rediscutindo, né, porque houve uma cobrança muito grande. Porque um governador não pode dar subsídio para a capital, principalmente transporte coletivo, e esquecer as outras 398 cidades, porque o Paraná tem 399 municípios. Tem que ser isonômico, tem que obedecer o princípio de atender a todo o estado do Paraná. Então, eu acho que ele repensou isso, não sei, não tenho certeza, não sei exatamente quais são as razões, mas ele disse que ia reestudar a partir de abril, maio, para ver se dava o subsídio para Londrina, voltou atrás, eu não saberia dizer se... Parece que ele tirou o ICMS, vai tirar para as empresas de transporte para ajudar no Existem outras formas de contribuir, agora, seja a forma que for, tem que contemplar Londrina, Maringá, Ibiporã, Cambé, todas as cidades do Paraná. Vereadora, para a gente terminar, nosso tempo já está se esgotando, existe uma reclamação de Londrina, que é a questão de vir indústria. Geralmente, quando a cidade é grande e tem outras ao lado, região metropolitana, o empresário acaba indo para a cidade menor, porque ele tem os benefícios da cidade grande, até porque uma cidade menor... a demanda de falar com o prefeito, com o secretário, não que eles não queiram, porque, lógico, Londrina tem muito mais trabalho do que Rolândia. Tal. E tem uma outra questão geográfica. Por exemplo, Londrina hoje vai doar um terreno para uma indústria, só tem a Zona Sul, porque para cá tem Cambé, do outro lado tem Bela Vista, Sertanópolis, do outro tem Ibiporã. Só tem a Zona Sul para isso? Tem pensado em alguma coisa assim? Não, tem outras regiões da cidade. O que aconteceu até agora foi uma falta absoluta. Mas não está estagnado de fazer fronteira já com outro município? Não é, essa não é a questão da minha avaliação. A minha avaliação é que não houve por parte da CODEL, não houve por parte do IPU, não houve por parte da Secretaria de Planejamento, uma preocupação, né, com Londrina daqui 10, 15, 20 anos. Tudo é feito meio embolado, tá certo? Dificuldades internas, falta de planejamento e outras questões que dificultavam, inclusive, para o empresário. Né? O empresariado ficava ali e falava, bom, vai uma, vai duas, vai três vezes, não acontece nada, então ele vai para outro município. O que está acontecendo hoje com o Veronese, que foi convidado para ser o presidente da CODEL, é que está havendo um planejamento estratégico, cuidadoso, de levantamento das empresas, o que está parado, o que não está parado, buscar novos empresários. O impacto ambiental hoje que é muito fiscalizado pelo Ministério Público. Precisa ter também essa questão, acho que tem que ter esse cuidado, porque nós estaríamos numa situação melhor na nossa região metropolitana se isso tivesse sido cuidado. O que aconteceu, Sebastião? Cresceu muito a nossa região sem planejamento. Desordenada. Desordenadamente. Agora salvar o que der. E para pensar Londrina e a região metropolitana para o futuro, para que 10, 15, 20 anos. Isso dá trabalho, isso precisa do Instituto de Pesquisa, que também foi detonado em Londrina, com qualidade, com técnicos, com projetos preocupados com essa nova visão, vamos dizer assim, moderna de fazer política. Tem a questão do plano diretor, tem a questão viária, que é um horror, né? Tudo truncado, tudo difícil. E tem aí um projeto extraordinariamente importante, que é o Arco Norte, mas é um projeto de impacto e pensado, não vai acontecer do dia para a noite, é um processo mais lento. Então, alternativas tem, mas é preciso também um gestor, que no caso nós estamos falando agora do prefeito de Londrina, o Kiref, que tem se reunido com todos os prefeitos da região metropolitana e outros municípios para discutir a região, pensar questões para os resíduos sólidos e outras questões que são caras
que um município pequeno não consegue fazer sozinho, pensar de forma regional. Então eu tenho uma expectativa muito grande com essas novas lideranças daqui para frente, com certeza. E com a Câmara de Vereadores, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa legislatura, que eu estou observando e percebendo que essas lideranças não querem travar o progresso, o desenvolvimento e a justiça social em Londrina. Vereador Elza Corrêa, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Sebastião. E a gente continua torcendo por você, seus companheiros legislativos e pelo prefeito Alexandre Quiref. Obrigada. Porque ele indo bem e a Câmara, toda a cidade vai. E Tá a bom? região também. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Tá. viu? Foi um prazer. A gente volta em instantes com o professor Arécio Lima e tudo que rolou no esporte no fim de semana. E ontem a bola rolou em todo o Brasil e também em Londrina e no Paraná. Boa tarde, professor Arécio Lima. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Cambé região. Realmente bastante jogos, principalmente aqui na nossa região, mas o que mais chamou a atenção foi a promoção lá no Moringão, do pessoal da Seleção Master que esteve aí de futsal, a presença de vários jogadores que já atuaram na seleção brasileira, uma promoção legal lá do Vaguinho, que já jogou e mora em Londrina. Teve jogos das crianças a partir das 18 horas e teve um público bem legal. E uma coisa que chamou a atenção foi a tietagem, né? Você vê aqui, precisava fazer mais desses jogos aqui em Londrina e em Cambé, Sebastião, porque o público compareceu e as crianças... Lotou o Moringão? Não chegou a lotar, mas teve eu até fiquei de Uma pegar... boa participação. Pegar hoje lá com o Elber, lá, mas não deu tempo. Você vê como é que esses eventos é bem legal para a nossa região. Trouxe a seleção Master para jogar contra a seleção Master também aqui de Londrina, que são ex-jogadores já atuaram em vários clubes. Nós tivemos jogadores lá que jogou no Country, no Canadá, no Grêmio Literário, no Bussadori. Então você vê pessoas da antiga, do futsal, isso aí é uma boa, porque Londrina precisa sair, Cambé precisa sair, Biporã também. Então precisa trazer esses eventos. Agora o que mais chamou a atenção foi realmente no final do jogo, as crianças, os pais, as mães tirando foto, pedindo autógrafo. Isso aí foi muito bom e só traz alegria pra gente aqui na região, né, Sebastião? É emocionante, né? Reviver os tempos e até para os filhos ver Ex-jogadores, né? Ex-jogadores e saber que o que existe de bom hoje no futebol em tudo é a continuidade dos pais ou daqueles que fizeram a história. E você chegar, você vê o pessoal tudo querendo autógrafo, tirando foto com ex-jogadores do futebol de salão, pessoal que atuou aí já há 20 anos às vezes, né? Mas ainda tão na ativa. Então isso aí foi muito legal. E antes teve os jogos das crianças, futsal nas categorias pré-mirim e mirim, também uns jogos assim onde os pais ficam torcendo, a torcida também acompanha. Então com isso daí só vai incentivando as crianças a praticar esporte. Então eu acho que precisa mesmo, tá de parabéns a Meturo, o Elber, o pessoal aí do Vaguinho que teve a iniciativa de fazer essa promoção. Eles estão com vários jogos já acertados aqui para o norte do Paraná. Então, eu creio que aqui em Cambé também precisava ter essa participação. Eu estive falando com o Garrincha esses dias aí, e tá para sair o novo secretário de esportes aqui de Cambé. Quem sabe é uma pessoa da área que goste não só de futsal, como também futebol, basquete, voleibol, e trazer, né, Sebastião, uma seleção aí de nível, uma equipe de nível aqui em Cambé, para o pessoal poder participar e se alegrar aí no final de semana, assistindo esses jogadores, né? Dentro do que o professor Arécio Lima está falando sobre o esporte das crianças, hoje no Bom Dia Brasil, o ministro da Saúde, o Padilha, falava sobre a motivação da criança a praticar esporte. Fica ociosa, que o país está ficando, não é brincadeira. A gente alguém faz piada de gordo, de obeso, coisa, mas o país está ficando obeso. Então, a criança que em frente à televisão, assistindo televisão, comendo golosina, tomando refrigerante, né, e vai armazenando e vai criando uma preguiça. Então, o esporte, até porque, professor Arécio, o meio com ele vive, o próprio professor vai motivar a ter uma alimentação saudável, a ter um corpo saudável, desempenha melhor o
os estudos, né? Porque a pessoa que não faz um exercício físico, não come, fica muito ansioso. Então ele vai ficando preguiçoso, sabe, lento. E com isso vai engordando. Exatamente. Então, muito bem o teu comentário. Então, Haja Vista, você viu aí na reportagem que você fez anterior com o Dr. Gustavo Scaliante, ele até está aumentando. O Gustavo foi atleta meu quando eu dava aula no colégio e também lá na BB Futsal. Ele era fininho, magrinho, né? E com o tempo foi ficando meio gordinho, por quê? Porque parou de praticar, fazia 4, 5 atividades esportivas durante a semana, aí fica fazendo uma só e às vezes se alimenta também assim, um pouco mais, né? E acaba ficando meio gordinho. Então, o ideal é que os pais incentivem mesmo seus filhos a praticar esporte. Estuda de manhã, põe na atividade física à tarde. Estuda à tarde, põe de manhã para fazer uma natação, fazer um voleibol, um basquete, um futebol, que isso aí só vai dar uma condição melhor para a criança. Você viu que ele está comentando que uma das coisas é a alimentação errada. A criança acaba alimentando errado, além de dar um problema dentário, também dá um problema físico, que é a obesidade que você falou. Hoje a gente tem visto muito aí, as mães deixam as crianças na frente do computador para fazer um joguinho, assistir um desenho, e aí ele começa a se alimentar errado e não queima essa caloria, não pratica o esporte. É onde cai naquilo que a gente estava falando, fica uma criança obesa, onde vai ter problema mais sério futuramente. Então cabe aos pais começar a fazer refletir assim, fazer uma educação melhor na área assim, não só de alimentos, como também de esportes, né, Sebastião? Exatamente, queimar calorias, até porque, professor Ares, a gente está falando aqui de esporte que é ligado à saúde. O diabetes ele é provocado principalmente pela vida sedentária, que é o oposto do esporte. Então, o esporte não tem o que falar, tem muito. O esporte é muito bom, é saudável, pratique esporte. Exato. E agora falando um pouco também aqui do futebol, nós tivemos aí o Botafogo ganhou de 1-0 do Vasco e complicou um pouco a situação lá do Vasco, lá no Rio. O Flamengo está eliminado da Taça Guanabara, vai ter muito tempo para treinar e dar uma acertada na equipe. E o que chamou a atenção esse final de semana foi que na abertura do portão lá no estádio, o jogo do Flamengo esse final de semana, uma das pessoas que fazia venda dos copos do Flamengo era o Zico, pessoalmente, ali na entrada, vendendo os copos do Flamengo, com a foto dele, com o emblema do Flamengo. Então você vê o Zico é uma pessoa que já foi um atleta conhecido mundialmente, ele está vestindo a camisa do Flamengo mesmo, ele faz grande parte atleta nacional e internacional. Você vê que ele está na frente ali junto com as meninas, os jogadores. Nunca teve ligação dele com coisa errada. Exatamente. Né, com tabagismo. Que denegrisse a imagem dele. Né? Com balada. O Zico não foi jogar porque, digamos, você está cozido, está de ressaca. Então você vê uma pessoa igual ele chegar ao ponto de ir lá e vestir a camisa do Flamengo, fazer junto com os funcionários a venda dos copos com foto Isso mostra, professor Ares. Que ele está vestindo a camisa, o Flamengo precisa fazer arrecadação de dinheiro. Você vê que é um diretor atuante. Né? Isto é uma coisa. Tem gente que só gosta de falar mal do país. Exato. Ele fala mal da cidade dele, do estado dele, do país dele. Então, essa atitude que você está narrando do Zico, isso é uma coisa que dá orgulho, é um brasileiro de dar orgulho. É o que o Ronaldo fez, você comentou aqui alguns dias, que a imagem do Ronaldo ajudou o Corinthians. O Flamengo está passando por um momento difícil e a gente vê quem é amigo da gente na hora difícil. Então, o Flamengo está vendo nesse momento que ele tem um amigo. Né? O Brasil está vendo, porque o Flamengo tem uma grande torcida. Né? Eu acho que depois o Corinthians e o Flamengo as maiores torcidas. E com isso ele só vai resgatar a torcida. Isso vai resgatar. Ele podia muito bem ficar lá no ar-condicionado. Exatamente. Lá, e a vida cômoda. Mas ele está indo a campo, está vestindo a camisa para fazer. Parabéns ao Zico, né? E parabéns ao Flamengo. Então, você vê que ele está realmente vestindo a camisa do clube e tentando arrumar patrocínio e arrecadar verbas para o Flamengo. E também, para falar um pouco lá de São Paulo, o Corinthians ganhou do Ituano, foi um jogo fraco, mas vamos ver na próxima semana aí, que agora tem Taça Libertadores. O São Paulo e o Palmeiras fizeram um jogo muito fraco também, só teve um empate, entendeu? E o Ganso foi substituído,
saiu meio triste, mas a atuação dele também foi muito fraca. O Ganso realmente ainda não conseguiu se acertar no São Paulo. No Santos ele jogava um futebol mais tranquilo, eu não sei se era porque era parceirinha lá com o Neymar, mas no São Paulo ele não tem se acertado, não sei se é fisicamente. Não se achou ainda. Não se achou ainda na posição. Tanto é que já é a terceira vez que ele é substituído e na última vez saiu até com vaia, dessa vez não, mas a gente sente que a hora que ele saiu, a câmera filmou ele estava meio triste e tal, né? Não sei não se vai dar certo no São Paulo o Ganso. Foi contratado aí a peso de ouro, entendeu? E realmente não tem dado uma volta para o São Paulo em termos de futebol. Mas agora para a gente tocar mais num assunto aqui da nossa região, Sebastião, a Fórmula Truck foi realizada esse final de semana lá no Rio Grande do Sul, no circuito do Tarumã, onde nós temos o piloto Leandro Totti, que é aqui de Biporã, da nossa região. Ele chegou em 6º lugar e agora, segundo algumas notícias, ele está muito contente porque ele renovou um contrato aí muito bom com a Volkswagen. Muito bem, a Volkswagen fabrica de tudo, né? Você viu um caminhão agora da Volkswagen, é um caminhão muito especial, ele está bem bonito estruturado também, agora, né? Bonito, entendeu? E a equipe dele agora da Volkswagen, ele está muito tranquilo. Eu creio que o Leandro Totti vai fazer uma excelente campanha esse ano na Fórmula Truck. E também para falar um pouco aí do nosso Tubarão, que... Professor, você vai falar do Tubarão? Vou. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes, tudo sobre o Tubarão e aqui no Paraná. De que vale tudo isso se você não está? Muito bem, a resposta está de volta e tudo sobre o Tubarão agora. O Tubarão venceu sem a curitibização. É isso, professor Alessio? Esse jogo aí a federação não pôs o bico, não era contra Curitiba, nem o Atlético, né? E não era o árbitro de Foz também. O árbitro teve uma atuação muito boa, apesar que ainda teve um lance lá da expulsão do Celso, onde o pessoal falou que o árbitro foi muito rigoroso, podia ter dado um cartão amarelo, porque na verdade o Celso no lance ele ameaçou, ele não chegou a bater, tocar no atleta, né? Mas mesmo assim teve expulsão. Então foi meio, na opinião nossa e também do dirigente do Londrina, a expulsão foi assim muito forte. Podia esperar um pouco mais, podia dar um cartão amarelo, né? Acaba prejudicando o Londrina. O Londrina jogou com 10 jogadores e conseguiu a vitória, Sebastião. Parabéns pro Tubarão. O time está indo bem. Provou que só não venceu o Curitiba aqui porque a federação interviu mesmo. Exatamente. Então, e continua a polêmica sobre a federação ainda, né? Sobre a arbitragem lá do E não jogo. deve esquecer mesmo, professor Alessio. Exatamente. Tem então, que ficar em cima deles. Como diz, vai dar muito pano para manga ainda, muita conversa. E o pessoal estão atrás do Afonso Vitor, para dar um pega nele. Ele que se cuida. Entendeu? Mas o Londrina está indo bem. Eu acho que deve ser campeão do segundo turno. Nós vamos apostando no Londrina. Daqui um dia vai ter jogo aqui em Londrina. A torcida deve comparecer. Agora o Sérgio Malucelli vai fazer os ingressos a R$20, Sebastião. E com isso eu creio que a torcida vai comparecer mais. Entendeu? A pergunta que eu faço é a seguinte. Ele perdeu, o Curitiba fez a federação fez essa sacanagem com o Londrina. A arbitragem. Essa coisa feia que fizeram. O nome é esse mesmo. Se o Londrina for bem daqui para frente, ele ainda tem as conquistas dele ou aquilo lá fez ele perder alguma coisa? Não, só depende dele. É lógico que se fosse campeão do primeiro turno, estava bem mais tranquilo, mas o Londrina só depende Mas dele. questão de agora. Copa Brasil, essas coisas? Não, tranquilo. Eu acredito muito que o Londrina vai passar para outra série. O Londrina tem uma equipe muito boa. Os dirigentes estão... As empresas de Londrina, você viu a Aviação Garcia? Pois é, Eles estão vão apoiando. um ônibus lá, Tubarão, bonito. Carregar, transportar os Por exemplo, quando vão atletas. transmitir o jogo que o Londrina está, Tem o a slogan. Globo Filme aparece Tem ali, o bonito. slogan, patrocínio, é isso aí mesmo. As empresas já estão procurando mais o Londrina, segundo o João Severo, eu estive conversando com ele semana passada, ele falou, já tem as equipes procurando a gente para fazer anúncios e tal, nós estamos em contato, vamos acertando. Então, aos pouquinhos a cidade vai acertando, a equipe vai acertando. E a única coisa que a gente tem que ficar de olho é realmente na arbitragem, porque a arbitragem já está, a gente está constatado, né, Sebastião, que já vem preparado lá da federação mesmo para complicar o Londrina.
Então é difícil que o pessoal... Coisa já vem fabricada da capital. Não tem como o pessoal alegar que, mas foi nesse jogo, não é, porque já tem antecedentes, né? Já tem outros jogos que realmente não dá legal. Chega na hora de arbitrar, quanto o pessoal da capital, eles puxam realmente para a capital. Então, a federação agora, eu creio que vai tomar mais cuidado com a escalação do árbitro para os jogos do Londrina, e o Londrina está seguindo legal. Eu creio que agora com essa vitória do Toledo, vai jogar mais tranquilo aqui em casa na semana que vem, e a torcida deve comparecer para prestigiar, Sebastião. Isso mesmo. Tá? O que nós tínhamos aqui para falar dos esportes aqui de Londrina e região era isso. Uma boa tarde para todos. A resposta vai chegando ao fim. Lembrando você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. O ato gera o fato e o fato vira notícia. A resposta termina aqui. Boa tarde a todos.